Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo 11. E nós vamos dar sequência a esse lindo projeto. Não está inscrito aqui no canal ainda? Esta é a oportunidade que você tem de inscrever-se aqui. Amém? João capítulo 11 diz assim a palavra de Deus: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, sua irmã e sua irmã Marta morava. Esta Maria era a mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo e a pedradas, e o senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. O Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. E disseram eles: Mas Jesus queria dizer que Lázaro estava morto. Porém, eles, pensando que ele estivesse falando do sono natural, então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre porque por não ter estado lá com mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gemeu, disse aos outros discípulos: Vamos nós também a fim de morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas tinham vindo visitar Maria e Marta e consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, ela disse. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria consolando-a viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensaram que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que ouviu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou cegos. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta e a irmã do morto disse: Senhor,
ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrole as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus, os chefes sacerdotes, se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo do nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que, para vocês, é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando de si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote, naquele ano estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, naquele dia, em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para a região perto do deserto, de uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltando pouco tempo para a festa da Páscoa, muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia da purificação. Eles procuravam Jesus e, no pátio do templo, perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus, por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariote, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do seu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então eles prepararam ramos, palmeiras e saíram para encontrar ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumento e montou, como dizem as Sagradas Escrituras: Povo de Jerusalém, não tenha medo, veja, aí vem o seu rei montado num jumento. Naquela ocasião, os discípulos os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia de que tinha acontecido, e o povo foi encontrar-se com Jesus e ficou
sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Entre o povo que entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de se revelar a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Sem um grão de trigo, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele não terá a vida verdadeira. Repito o versículo 24. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas, ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser seguir-me, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. O meu Pai o honrará todos os que me servem. Eu continuo. Agora estou sentindo uma grande. Jesus continuou. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer ao Pai: livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu saiu uma voz que dizia: eu já revelei e revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora que deste mundo ser julgado. Aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado na terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm esta luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto você tem luz, creia na luz, para que possa viver na luz. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos os milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem e quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falaram publicamente em favor dele, para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que ser elogiados por Deus. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, não somente em mim, mas também naquele que me enviou, quem crê, quem me vê, vê também aquele que me enviou. Quem eu vim ao mundo como luz, para quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não praticar, eu não o julgo, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou, a quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. João capítulo 13. Faltava somente o dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para Deus. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes,
a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. Sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar com a toalha. Quando chegou em Simão, Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar os seus, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, lava-me não somente os pés, mas lave também as minhas mãos, a cabeça, disse Simão Pedro. E Jesus disse: Quem já tomou banho e está completamente limpo, precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia que quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante que aquele que o enviou. Já vocês conhecem esta verdade, serão felizes se praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de ser cumprir o que diz as Escrituras, que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se contaminou. Digo isso a você agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou o que sou, quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar, estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito, declarou abertamente aos discípulos e afirmou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade, de um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber a quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? E aquele a quem vou comer um pedaço de pão passado ao molho, respondeu Jesus: É aquele a quem eu vou comer um pedaço de pão passado ao molho. Em seguida, pegou um pedaço de pão passado ao molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora que já disse aos líderes dos judeus: vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem o amor uns pelos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu: Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor.
Está mesmo? Perguntou Jesus. Pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. João capítulo 14. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. E depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, estejais vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Agora vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês conhecem o que têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê também viu. Quem me vê, vê o Pai, também vê o Pai. Por que é que você diz: Mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo do meu próprio nome. O Pai está em mim, é quem faz. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhe digo, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou preparar, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em o meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer, mas vocês conhecem, porque ele está com vocês e virá em vocês. Mas não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a um pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Então Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor nos mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Jesus respondeu: As pessoas que me amam obedecem à minha mensagem, e o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viemos tirar, viemos viver com ela. As pessoas que não me amam não obedecem à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará vocês todas as coisas e fará com que vocês lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. A paz que tenho, a minha paz, eu quem dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, mas também o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isto agora, antes que essas coisas aconteçam, para que o mundo conheça que vocês creiam. Jesus, não posso continuar a falar com vocês muito tempo, pois está chegando aquele que eu amo, pois está chegando aquele que manda neste mundo.
Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que ele manda. Levante-se e vamos sair daqui. João capítulo 15. João disse, Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficar unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com eles, esse dá muito fruto, porque em mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar comigo será jogado fora e secará, será como ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos e fazem o que eu mando. Eu não chamo mais de empregados, pois os empregados não sabem o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês que tudo o que eu ouvi meu, do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu fui o que escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. E para fim, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E eu mando a vocês isso: amem uns aos outros. Jesus continuou: se o seu mundo odeia vocês, lembre-se que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele, mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo. Vocês não são mais dele por causa do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se de que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, vocês perseguirão também vocês. Se elas obedecem ao menos Se elas obedecessem a mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado, e se eu não tivesse vindo e falar a elas a mesma, mas a mesma agora, essa pessoa não tem desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas nem, que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado, mas agora viram o que eu fiz e continuaram a odiar tanto a mim como meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que o Pai a quem o Pai ele fará a respeito de mim, eu sou quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do meu Pai. Aí vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. João capítulo 16. Jesus disse ainda: eu digo isso para vocês, não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará em que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas
acontecerem, vocês lembrem do que eu tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta onde é que o Senhor vai, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele consolará as pessoas deste mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito, justo e também julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento porque aqueles que mandam neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anuncia a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo que eu disser e vai anunciar a vocês. E Jesus disse: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, um pouco depois vão me ver novamente. Alguns dos seus discípulos comentaram: o que é que ele quer dizer? Ele afirmou: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. E assim e diz também: é porque vou para o meu Pai. O que eu vou dizer pouco depois, não entendemos. E o que isso quer dizer? Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse: eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo pergunta uns para os outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu verei novamente. Vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês me pedirão nada. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisa em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, ele os ama, porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Eu deixo o mundo e vou para o Pai. Então, os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhes faça perguntas. Por isso, nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então, agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. Assim vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estar unido comigo, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 17.
Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu filho, a fim de que ele revele a tua glória, a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Agora, Pai, dá-me a tua presença, a mesma grandeza divina que tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me destes. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem, agora sabem que tudo o que tens dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E se a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste, agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tome contas dele e nenhum, tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder para se cumprir o que diz as escrituras sagradas. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isto enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu sei que a tua mensagem, eu dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da tua verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unidos comigo, eu estou unido contigo, e todos os que creem em mim também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A tua natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que me amas, os meus seguidores, como também me amas. Pai, que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me destes, pois me amas antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. Aquele que me deste, sabem que me enviaste, e eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. João capítulo 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido ali é, muitas vezes com seus discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns dos guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes, pelos fariseus. Eles estavam armados, levando lanternas e tochas. Jesus sabia que de tudo o que ia acontecer, por isso caminhou na direção deles e gritou:
quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Eu sou, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote, cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro, guarda a tua espada, por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que meu pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro à casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que era naquele ano o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: Você é um dos seus seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados da guarda tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo em volta dela. Pedro estava em pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente, ensinava nas sinagogas e no pátio, no templo, onde o povo se reúne. Nunca disse nada em segredo. Então, se o Senhor está me fazendo perguntas, pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Então, quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava ali lhe deu uma bofetada e disse: Isso é maneira de falar com o grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo, então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, não sou eu, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Anás para o palácio do governo romano. Já era manhã cedo, os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros enquanto a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: O Senhor acha que nós lhes entregamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse: Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: Nós não temos direito de matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram as outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? E disse Pilatos: A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é quem entregaram a mim. O que é que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou o rei? Respondeu Jesus: Foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para
condenar este homem, mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: Não, ele não, nós queremos que solte Barrabás. Acontece que esse Barrabás era um criminoso. João 19. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus, depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho, e puseram na cabeça dele, e vestiram com uma capa vermelha, chegaram perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Dava bofetadas nele, aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontrei nele motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinho na cabeça, vestido com capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando o chefe do sacerdote e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Vocês que o levem e o crucificam. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei. A lei diz que este homem deve morrer porque afirma que é filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou para Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre-se que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificar. Jesus respondeu: Não, o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: Se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é inimigo do imperador? Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, e num lugar que chama Calçada de Pedra em hebraico, lugar é Gabatá, o nome do lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse à multidão: Aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica. Então Pilatos perguntou: Querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: O nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário, em hebraico. O nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram perto também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, escreva: Este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida de uma só peça do alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio na minha túnica. E por isso, o que os soldados fizeram? Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dele, e Maria, esposa de Cleopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: Este é o seu filho. Em seguida, disse a ele: Esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz nas Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completo. Então baixou a cabeça e morreu.
Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los da cruz. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que o sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro do homem que tinha sido crucificado com Jesus, depois quebraram a perna do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados, furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quando viu isso, contou o que aconteceu para que vocês creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar das Escrituras dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram uma lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença a José e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e de mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus, enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhados a mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado havia um jardim com um túmulo novo onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus porque o túmulo ficava perto e também porque no sábado os judeus ia começar logo. João 20. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava da entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali, a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo e viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. Os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai, e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus que eu vi Jesus, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos na porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, ele lhes mostrou as mãos, o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse ao povo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou
sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos que eram chamados gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, tocar ali com o meu dedo e também, se eu não puser a mão do lado dele, eu não vou crer. Em uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, de porta trancada. Tomé estava com eles. Jesus chegou e ficou no meio deles, e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos, ponha o dedo nelas, estenda a mão e ponha do meu lado. Pare de duvidar. Também, então, Tomé exclamou: meu Senhor, meu Deus, você creu porque me viu? Jesus disse: felizes são aqueles que viram, mas felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. E Jesus fez diante deles muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Mestre, Filho de Deus, é o Messias, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começaram a clarear o dia, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. Jesus disse. E eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão ouviu isso, quando Simão ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa que havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes. Depois de entrar, estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima da brasa. Também havia pão. Então Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: venha comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para os seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que estes outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu amo o Senhor. Respondeu ele. Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E outra vez, pela segunda vez, ele perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo o Senhor. Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Simão, filho de João, Jesus pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus respondeu: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo que isto é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-la e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então, Jesus disse a Pedro: venha comigo.
Então Pedro virou atrás e viu o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava do lado de Jesus durante o jantar na Páscoa e que havia chegado mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E o que diz o Senhor a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. Nós sabemos que o que ele disse é verdade. Ainda há outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Atos capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez, ensinou desde o começo do seu trabalho, até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordem, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolo. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e conversavam com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu a ordem: fiquem em Jerusalém, esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus e lhes perguntavam: E agora, Senhor, vai devolver o reino ao povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião, o dia que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firmes para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus, que estava com vocês, foi levado para o céu e voltará do mesmo modo que vocês viu subir. Então os apóstolos desceram o monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, onde fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegou na cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, o qual ficavam no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha que acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Como dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou. Os seus intestinos lhes espalharam. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: Isto é o que está escrito no livro dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e ninguém mais more nela.
e também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Portanto, precisamos escolher outro homem que pertence ao nosso grupo a ser testemunha junto conosco a respeito do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. E eles, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. E foram apresentados dois homens, José, chamado Barsabás, e tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra agora qual dos dois escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi Matias, que se juntou ao grupo dos 11. Atos capítulo 2. Quando chegou o dia do Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas e espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Estavam morando em Jerusalém judeus religiosos vindos de outras regiões, de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, a multidão ficaram admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus diziam. A multidão ficou admirada e espantada. Comentaram: estas pessoas estão falando assim na Galileia. Como é que cada um deles nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, de Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, ou da região da Lídia, que ficamos perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntaram uns aos outros: o que é que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e, em voz alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escutem o que vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel diz. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei meu espírito sobre os meus servos, as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e abaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês por Jesus de Nazaré. Era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu vi sempre o Senhor comigo, porque ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, as minhas palavras são palavras de alegria,
E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça nas sepulturas. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado. No seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós sabemos, somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado da direita de Deus, o seu Pai, o qual lhes deu o Espírito Santo, como havia prometido. Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor Deus os chamar. Pedro continuou a dar seu testemunho com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuaram firmes, seguindo e ensinando os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, repartindo uns com os outros o que tinham vendido, as suas propriedades e as coisas, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e repartiram as refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo o que era ensinado por todos, estimado por todos. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Atos capítulo 3. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias era levado para o portão dos templos, um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola. As pessoas que estavam no pátio do templo, quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não temos nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Em seguida, Pedro pegou na mão dele, na mão direita do homem, e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo e ficou de pé. Começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado no portão do templo formoso, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para perto do pátio do templo chamado Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus
de Jacó foi quem deu a glória do seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no nome, no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem na frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber e que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, e isto que o Messias, que ele escolheu, tinha que sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês, também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros profetas. Pois Moisés disse: no meio de vocês, o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam tudo o que ele lhes disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados. Quando disse que para Abraão, por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Assim, Deus escolheu o seu servo e mandou primeiro a vocês para abençoá-los, para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Atos capítulo 4. Pedro e João estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefes da guarda do templo e alguns saduceus, e eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo, mestres da lei. Nesta reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem que foi curado, pois então os senhores, todo o povo de Israel, fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram, que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali em pé, junto com eles. Em seguida, mandaram Pedro e João sair-se da sala do conselho e começaram a discutir o assunto, dizendo: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso, mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo,
Vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Senhores, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer os senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. O Conselho Superior ameaçou com dureza ainda e depois mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem foi curado por esse milagre que tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes, os líderes do povo havia dito. Assim eles ouviram isso, adoraram juntos a Deus, dizendo: Senhor, tu és o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe há neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e o nosso antepassado Davi, o seu servo, quanto a ele, e disse: Porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos, e os seus reis se apoderaram, e os seus governadores se juntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes, o Pôncio Pilatos, se juntaram aqui nesta cidade com os judeus, com os não-judeus, e com o povo de Israel contra Jesus, no teu dedicado servo, que escolheram para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que o teu poder, pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciar corajosamente a tua palavra. Então, estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Todos que creram pensavam e sentiam o mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre eles. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terra e casas vendia e trazia o dinheiro e entregava aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com as suas necessidades. Foi assim que José vendeu o terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que o seu nome seja engrandecido, ó Pai. Te louvamos. Que estas palavras estejam gravadas em nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos capacite, nos enche diariamente com o teu poder. Te agradecemos por tudo. Amém. Deus te abençoe de forma especial.